Está no ar o Mobcast, o podcast de mobilidade urbana do V1. Afivela aí o seu cinto de segurança e embarque conosco em mais um tema. E hoje, gente, o tema de hoje é a essência desse projeto. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história do V1, a plataforma de mobilidade urbana mais completa do Brasil, e entender por que ela é a plataforma de mobilidade urbana mais completa do Brasil. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui duas pessoas que sabem tudo da história do V1. Estou com o Leonardo Balestraci, ele que é gerente executivo de negócios do V1, e o Vinícius Carneiro, que é gerente de marketing do V1. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, bom dia. Estão preparados aí? Tudo jóia. Ah, que bom ter vocês aqui conosco. Mas antes da gente começar o assunto, eu vou pedir você para estacionar aqui no canal, favoritar aqui, dar aquele like no nosso canal, nos acompanhar, comentar, compartilhar o nosso conteúdo. E você que nos acompanha nas plataformas digitais, por favor, favorita a playlist do Mobcast e também compartilha com geral os nossos assuntos. Vamos lá? Vamos partir para esse papo? Bora. Gente, só para contextualizar aí quem está nos assistindo, o V1, ele é uma plataforma de mobilidade urbana que tem 3 produtos 100% digitais: transporte por aplicativo, aluguel de carros e carros por assinatura. Conta pra gente, Léo, como é que começa a história dessa plataforma de mobilidade urbana, que até então, lá no início, era um dos projetos. Tinham vários projetos. Exatamente. Então, tudo começou com um grande apoio da Hold, né, do Grupo Águia Branca, em estimular a inovação dentro do grupo, né, dentro da VIX, dentro da unidade comércio, dentro da unidade passageiro. E a VIX, ela pegou isso e desdobrou isso em iniciativas, né, dentro da própria VIX. E aí, essas iniciativas teve mais de 10 projetos, né, e esse, então, o V1 era chamado Projeto 5, porque ele era o 5º projeto dentro das escolhas ali. Mas é necessário também a gente dar um passo atrás e falar que houve uma imersão do grupo, né, dos Estados Unidos, dentro das pessoas que foram definidas para ir para essa viagem no Vale do Silício, e lá foi plantada uma grande semente. Por quê? Quando nós voltamos de lá, e lá nós visitamos Google, visitamos Ideal, visitamos Tesla, e quando nós voltamos lá, ficamos com o dever de casa de criar um laboratório de inovação. Isso já mostra o DNA do Grupo Águia Branca, que o V1 faz parte, de investir em tecnologia, de investir mesmo em potencializar negócios através da tecnologia, né? Exatamente, né? E aí foi criado um laboratório de inovação, eu fiz parte da criação desse laboratório. Esse laboratório, ele deu continuidade a esse projeto 5, né? E o laboratório, ele tinha como concepção prototipar, desenvolver, né? Testar, validar ali a prototipagem e, na sequência, entregar esse produto para uma diretoria de negócio dar continuidade. Ô, Léo, eu tenho uma curiosidade. Dentro disso que você está contando, você está falando sobre projetos que foram feitos dentro da empresa, alguns foram escolhidos para dar continuidade. Para quem está ouvindo a gente aqui agora, para entender um pouco mais da essência, né, do que é o Grupo Águia Branca e como ele investiu, né, nessa parte para chegarmos ao V1, eram vários projetos de funcionários, grupos que se reuniam, criavam ideias. Como é que é isso? Foram diversos projetos, né? O projeto que foi para o mercado foi o do V1. Mas foram feitos diversos projetos internos, então projetos para recursos humanos, projeto para a área de suprimentos, projetos para atender as necessidades internas, para melhorar, para dar mais performance para a companhia e para digitalizar ela, porque até então a VIX era uma empresa muito analógica e ela vem passando por um processo muito grande de digitalização, implementação de tecnologia. Então o laboratório veio com essa concepção de prototipagem, né? Através dele nasce o V1, né? O V1 nasce especificamente voltado ali para a pessoa jurídica, né? E aí teve todo um trabalho que foi feito para poder colocar ele na rua, para colocar ele para o mercado. E por quê
né, esse negócio foi escolhido para ir para o mercado, Léo? Então, a gente identificou que, na verdade, a gente já tinha, através dos nossos clientes B2B que a VIX tinha, uma iniciativa grande de atuar com segurança, que é o que a VIX tem no seu DNA, o Grupo Águia Branca tem como segurança no seu DNA, só que os gestores das empresas estavam analisando que nas suas pessoas físicas eles consumiam produtos de uma forma pagamento pelo uso, pay per use, por que não, dentro das empresas onde eles tomavam decisão, não ser assim, né? E isso traz uma redução de custos, traz uma sinergia, uma otimização para a companhia. Então, ao identificar essa oportunidade, nós tomamos uma decisão. Se a gente tem que tomar uma decisão, se a gente tem que matar o que a gente tinha até então, né, que eram carros e motoristas dedicados às companhias, se alguém tem que fazer isso, que nós mesmos venhamos a fazer através de um produto digital, com pagamento pelo uso, mas preservando a qualidade, a qualidade segurança. E o que tem no DNA, que é a questão da segurança, né? Só que o que teve? Teve a inclusão ali da tecnologia. Então, coisas que nós não dominávamos, e aí tem todo um aprendizado que a gente pode discutir aqui, mas que foi, assim, divisor de águas para poder escalar o negócio. O Vinícius chega também nesse momento aí do nascimento do produto. Como é que foi a estratégia aí junto com a parte técnica, né, Vinícius, mas também a de marketing para desenvolver esse trabalho entre fazer o produto e mostrar o quanto esse produto poderia ser bom para as empresas naquele primeiro momento? Bom, quando eu entrei, a convite, né, do Léo e da diretoria da empresa, o objetivo era justamente promover a experimentação do V1, né, que foi para pessoa física, porque até então, né, Léo, foi iniciado apenas com pessoa jurídica e ficavam alguns gaps ao longo do dia sem o uso do V1. E a pessoa física, ela proporciona maior ampliação de horários de uso, e isso fez com que o V1 também ganhasse projeções, conhecimentos, porque a própria pessoa jurídica, que de fato está usando a pessoa física, né? Então é o funcionário de determinada empresa que pode usar depois por conta própria o V1. E isso vocês sentiram justamente por conta do quão bom era o produto? Quando vocês estavam lá dentro da empresa, os funcionários tinham acesso ao produto. Quando eles saíam porta fora, eles não tinham acesso. É importante até, nessa fala do Vinícius, comentar que nos primeiros 6, 7 meses do projeto, naquele momento ali de validação com o mercado, da qualidade do serviço, se teria adesão ou não, a gente trabalhou só com pessoa jurídica. Então, o produto não nasce com pessoa física, inclusive fora totalmente do nosso radar trabalhar com pessoa física, nós não tínhamos know-how nenhum. Então, como a VIX há mais de 50 anos trabalha e tem domínio, né, um know-how enorme em soluções logísticas para o B2B, o V1 nasce também com essa característica de atender somente o B2B. Ele em nenhum momento foi concebido, planejado para atender pessoa física. E aí, como ele nasce através de atender pessoas jurídicas apenas, por que ele nasce dessa forma? Ele nasce dessa forma porque é uma forma mais controlada, é uma forma onde a gente tem ali uma negociação tete a tete com um único interlocutor, a gente consegue entender o escopo do cliente, a gente consegue, de uma forma mais controlada, pegar esse piloto, esse projeto, e verificar, validando, né, se tudo o que a gente pensou, a gente estava conseguindo entregar, que era um padrão de serviço, qualidade, segurança, um atendimento diferenciado, e isso de uma forma também a trazer redução de custo para os nossos clientes. Então, assim, inicialmente, só para vocês terem ideia, o nosso objetivo não era nem fazer as pessoas usarem o serviço. Inicialmente era trazer o máximo de base de dados, cadastrar clientes, né? Então, lembrando que lá atrás
originalmente, não tinha igual nós temos hoje 1.000 pessoas. Eram 3 pessoas para fazer tudo. Então, foi muito trabalho, foi muita viração de noite para isso acontecer. E aí, nós começamos a cadastrar as empresas, né? Depois que nós cadastramos, nós tínhamos o trabalho de fazê-las usar, né? E através do uso e do retorno que eles iam entregando para a gente ia alimentando o nosso produto ali. Então, a empresa falava, mas eu queria fazer um agendamento. Não nasceu com isso, né? Então, vamos adaptar. E aí a gente foi vendo que a gente precisava estruturar mais o time de tecnologia também, né? Porque a forma como estava concebida também não poderia atender às demandas do mercado. E aí, logo na sequência, 6 meses depois, 7 meses depois, é que nasce a pessoa física. E aí, muito pouco tempo. Foi tudo muito rápido. Se a gente falar que a história inteira do V1 tem 5 anos, é de fato um trabalho de startup, né? A gente vivencia, a gente respira ali, é uma energia muito boa, mas é muito intensa, né? Então, nasce a pessoa física, né? E aí, quando nasce essa pessoa física, ela dá um banho de água fria na gente. Conta pra gente, Vinícius. O desafio não foi fácil, mas foi muito bom, porque a gente, como o Léo falou, a gente, como uma empresa ainda muito pequena, então a gente teve que resgatar diversas habilidades que até então, antes você tinha alguém que pudesse fazer por você, né? Então era uma questão da gente assumir, desde a estratégia até a implantação, gerar o maior número de base de clientes através da experimentação, e aí a gente foi entendendo, né? Antes a gente, quando a gente foi para o mercado, a gente achava que o motivo pelo qual as pessoas utilizavam o V1 era apenas para empresarial, uso mesmo que pessoal, mas também empresarial, para ir para uma reunião, para ir para um aeroporto, para ir de uma empresa a outra, mas não. A gente identificou, né, Léo, através de uma pesquisa, que as pessoas tinham uso além disso, inclusive a grande maioria das vezes. Então, mais de 60% utilizavam para eventos, para hospitais e clínicas, para fazer compras. Então, foi quando houve também, 1 mês, 2 depois que começou a pessoa física, outra virada de chave, onde a gente pôde constatar ali quais parceiros a gente deveria ter, quais investidas em marketing, comunicação, linguagem, para que as pessoas pudessem entender o que era o V1, a diferença, a segurança que desde o início se manteve, e a gente conseguiu alavancar isso de maneira rápida também, né? Então, se a gente comparar ali, na época, a proporção que o pessoa física, acho que você pode falar melhor do que eu, que trouxe em relação à pessoa jurídica, e essa sinergia entre os dois fez com que o V1 se tornasse viável e muito importante. É importante falar que, desde o nascimento do V1, ele nasce com viés de qualidade, com viés de segurança, mas isso para olhar para o cliente, né? E sempre centrado no cliente. Mas internamente, um olhar muito de performance. O tempo todo, tudo sendo medido, como ele nasce digital, 100% da operação e do negócio, tudo é medido, né? Isso, inclusive, trouxe... foi um estímulo também para dentro da companhia, que estava sendo digitalizada, a VIX, a olhar mais também para os dados, para a tomada de decisão. Então, o V1 ele foi uma grande escola, né? Vamos dizer assim, dentro da companhia. E para você ter ideia, eu me lembro aqui que, como a gente nasce desde o primeiro dia atrás de performance, nós tínhamos uma meta que cada carro teria que rodar 172 quilômetros por dia para ser viabilizado, né, o negócio. E a gente ficava acompanhando o tempo todo, né? Então, dia 1, dia 2, dia 3, dia 30, dia 100, dia 200, e a gente ficava acompanhando aquilo. A meta é 172, nós estamos em quanto nesse momento? 3. A meta é 172. Depois nós pulamos para 5, para 6, para 10. Aí precisava achar outros clientes que usassem outro horário. Então, por mais que a gente
atuou nessa prospecção, nesse acompanhamento, nessa eficiência, por 6, 7 meses ali do primeiro semestre ali de 2018, foi primeiro semestre de 2018, nós identificamos que o V1 não conseguiria de forma alguma, somente com a pessoa jurídica, trazer viabilidade para o negócio. Por quê? Porque a pessoa jurídica ela tem um aspecto de utilizar o serviço de mobilidade basicamente pela manhã, de 6 às 8 horas, na hora do almoço, para ir se alimentar, para ir almoçar, e no final do dia, no fim do expediente, entre 18 às 19 horas, a pessoa jurídica também consome o serviço. Só que, para esse negócio se viabilizar, nós temos que utilizar da melhor forma o ativo. Por isso veio a mudança para a pessoa então, física. Assim, 24 horas tem um dia. Se dessas 24 horas, 5 horas, 6 horas no máximo, a pessoa jurídica consome o serviço, ficava uma ociosidade gigante, né? E essa ociosidade, ela teria que ser ocupada de alguma forma. E aí nós tentamos de todas as formas possíveis e em nenhum momento na nossa solução veio a pessoa física, tá? Então a gente tentava, por exemplo, então agora nós descobrimos que na parte da tarde, onde nós temos ociosidade, os advogados vão fazer audiência. Então, beleza. Então vamos atrás de todos os advogados da Grande Vitória para poder fazer esse trabalho de ocupação. Aí nós identificamos que nas madrugadas médicos, hospitais, enfermeiros necessitavam de traslados. Então, com base nisso, a gente ia prospectando. Então, assim, a gente foi tentando diversos segmentos no intuito de fazer essa ocupação e o máximo que nós conseguimos foi ocupar 35% do 100% possível, né? E quando esse negócio passa para a pessoa física e quando ele se torna, então, viável? Qual foi o marco ali da história do transporte por aplicativo, que é o primeiro produto que a gente está falando? Exatamente. Então, 6, 7 meses depois de lançado pessoa jurídica, a gente toma uma decisão, depois de diversas tentativas, que não tinha como a pessoa jurídica ocupar as 24 horas de um carro. Então, a gente vai para a pessoa física. Quando a gente toma a decisão de ir para a pessoa física, a gente passa por uma série de barreiras que a gente nem imaginava. E a gente realmente começou a viver muito como startup, né? As dificuldades enormes. Por exemplo, a gente jamais imaginaria essa questão de fraude, por exemplo. Então, todos os dias tinha fraude. E aí nós tínhamos que ser muito rápido, né? Tinha que ter um time de tecnologia muito ágil, e aí vem todas as metodologias que foram implementadas pelo Rafa. Então, nós jamais imaginaríamos diversas situações que nós vivenciamos que a pessoa física traz, né? Digo, não um cliente bom, mas a pessoa que está ali já esperando nessa expectativa de fraudar, burlar o sistema, que faz parte do negócio, né? Então, nós tivemos que se tornar especialista em antifraude, nós tivemos que se tornar, criar uma área de fraude dentro da companhia, né? Nós, em nenhum momento, como projeto, nós pensamos nisso. E quem acompanha a gente, assiste o episódio de hoje, deve pensar exatamente o que eu estou pensando aqui agora. Quão grande se torna um produto, mas ele passa pelos mesmos desafios de qualquer outro negócio. Exatamente. Seja um pequeno ou grande negócio. Vocês foram aprendendo com esse produto. Foi. Porque toda a expertise do negócio era B2B, né, da companhia. Então, vamos lá. Eu trabalhei 30 dias para uma empresa, eu emito uma nota para essa empresa e essa empresa me paga. Essa empresa não me paga, a gente vai lá e negocia, né? Entra numa negociação. B2B, uma pessoa com a outra ali negociando, um gestor com o outro. E quando você vai para a pessoa física? E aí, quando você vai para a pessoa física, primeira coisa, você perde a noção de quantas e quais são as pessoas que vão estar fazendo o download do seu aplicativo. Primeira coisa é isso. Então, nós tínhamos uma base de 200 empresas cadastradas naquele momento, e aí do nada a gente vai e parte para uma base de 50 mil, né? Isso nos primeiros momentos ali, né? Por um lado mostra que o marketing feito e o serviço prestado
gerou uma adesão muito grande, né? Automaticamente o nível de ocupação que a gente esperava aumentou, mas com isso também trouxe toda a problemática do negócio. Então, por exemplo, nós iniciamos com 5 carros para fazer o piloto desse negócio, né? E aí, na sequência, a gente teve que ir para 50 carros. Isso é um aumento gigantesco, né? E isso tudo com 4, 5 pessoas no negócio inteiro. Então, nós tivemos que começar a estruturar contas a pagar, contas a receber, nós tivemos que estruturar uma eficiência operacional, né? A gente precisou começar a ter motorista líder, a gente... Vocês foram estruturando o negócio. Tudo do zero, né? Então, aquilo que nasceu num container onde tinha 3 pessoas, começou a ter que ocupar espaços dentro da companhia. Então, você começa também a fazer um movimento dentro da companhia que não estava acostumado com aquilo. Enfim, foram diversas mudanças, tudo criado do zero, processos criados do zero. Uma coisa a gente pode afirmar aqui que o V1, ele passa por todas as etapas na prática de uma startup, porque é tudo criado do zero. Então, você fala, mas tem a VIX por trás, tem o amparo ali muito forte, principalmente o apoio que vem de cima, quanto a parte financeira, quanto a parte jurídica, a parte de motivação, de inovação. Mas, se a gente for olhar todas as etapas de uma startup, todos os processos criados do zero, as dificuldades são dia e noite. E só para você ter ideia, nessa parte da pessoa física, imagine o seguinte, nós temos 50 carros nesse exato momento da conversa aqui, né, que foi quando a gente lançou a pessoa física. Com esses 50 carros, vamos dizer que tem determinadas pessoas que, em 1 hora, querem 200 carros. O que faz nesse momento? Você não tem o que ofertar. O mercado, nesse momento, está querendo, você não tem o que ofertar, e aí a gente começa a trabalhar a questão da otimização e mais performance ainda, onde a gente tinha que tomar uma decisão de crescer ou de buscar melhor performance e rentabilidade. Nesse exato momento foi tomado a decisão de crescer, de ampliar o projeto, e aí é o momento que a gente se encontra agora com mais de 200 carros, né, só na Grande Vitória. Aproveitando aqui essa questão da pessoa física, da evolução, da parte exatamente do marketing, né, eu cuidava da parte comercial, da pessoa física, junto com o Gilberto, da pessoa jurídica, e a gente viu que essa velocidade que o Léo falou que precisava para poder alavancar as vendas, fazer a oferta adequada, no tempo adequado, que é o varejo, né? É diferente de contratos, onde você tem ali uma demanda muito, muito já programada. Foi quando a gente também cresceu o time de marketing, que proporcionou, quintuplicou a nossa capacidade de resposta a essas demandas que até então tivemos um momento muito importante com fornecedores, claro, que também nos trouxe esse aprendizado, até por ser B2B, alguém que pudesse vir do varejo ajudar, porém, quando a gente já tinha um certo domínio, porém agora precisava de performance, de oferta, demanda, comunicação, linguagem, posicionamento de mercado, a gente internalizou. Quando internalizou, a gente ganhou velocidade e as pessoas que trabalham hoje com a gente conseguem respirar o segmento de mobilidade urbana. E nisso que você está trazendo, que o Léo trouxe de todo esse histórico, Vinícius, existe um dado, né, que coloca o V1 à frente de grandes aplicativos de transporte. Até ali era só um aplicativo de transporte. Uhum. E num período em que, para a sociedade em si, não era um período fácil, foi o período que vocês alcançaram ali a autossuficiência, né? Posso dizer. Até reforçando esse assunto, eu acho que o V1, ele jamais teria rompido e chegado onde ele chegou se ele não tivesse o apoio de cima na companhia. Então, assim, isso foi divisor de águas para o negócio, porque o que aconteceu? O V1, ele por um bom tempo,
trouxe muitos prejuízos, né, financeiros. Determinado mês, a gente está falando de 1 milhão de prejuízo. Então, a empresa teve que apostar muito em inovação e saber que tinha uma conta para pagar ali, mas ela apostou firme, até que em determinado momento, a gente percebeu que tinha que nichar o produto. Então, isso foi um divisor de águas para a conta virar. Então, a gente vinha crescendo, quanto mais a gente crescia, colocava mais carro e motorista, isso também trazia financeiramente um prejuízo maior, né? Até que em determinado momento, que foi exatamente em março de 20, onde iniciou a pandemia, foi o grande divisor de água, porque ali nós definimos que nós íamos limitar o recurso. E o que era limitar o recurso? A gente ia colocar um ponto de partida ali, né? Por exemplo, eram 200 e poucos carros com os seus motoristas ali, e nós íamos trabalhar a otimização. Então, a gente ia pegar as 24 horas desses carros e íamos trabalhar ocupando o máximo possível essas 24 horas com toda a base de dados que foi criada, e a gente já está falando de 200 mil pessoas na base de dados. E aí nós tínhamos recursos para trabalhar, tínhamos um ferramental bom, diversas automações de marketing já criado naquele momento ali, base de dados e um marketing atuante, de forma a contribuir e fazer essa ocupação da pessoa física no negócio. Só que aí o que acontece nesse momento? Pandemia, né? Pandemia nesse exato momento, ninguém conhecendo muita coisa, 100% das pessoas físicas deixam de utilizar o serviço. E aí? Qual foi o desafio? Isso foi da noite para o dia. Então, assim, isso impactou não só o V1, mas diversos negócios que dependiam de mobilidade. Então, por exemplo, dentro de um ônibus, dentro de um carro, era orientado pelo próprio governo, né, que não podia. Naquele momento ali de transmissão, muitas coisas acontecendo, ninguém sabendo muito onde ia parar essa pandemia, né? Tanto que nós estamos com ela até hoje. Mas o que aconteceu naquele momento foi que tudo que a gente tinha construído da noite para o dia meio que acabou. E aí a gente ficou só com a pessoa jurídica, que era a origem do projeto, né? E quais adaptações vocês realizaram nesse período? Então, aí nós tivemos que fazer uma série de adequações. Primeiro, nós focamos mais nos clientes que nos entregavam maior demanda, né? Nós focamos muito nisso. Nós nichamos, né? Vimos aquilo que traria rentabilidade, né? Vimos também que nós estávamos com um preço inadequado para a realidade do que a gente entregava, então tivemos que fazer esse ajuste. Em resumo, nós nichamos o produto. Então, definimos naquele momento que, apesar de já ter uma base de 200 mil pessoas, aquele produto ali ele não seria utilizado por 200 mil pessoas, ou se fosse, ele seria usado com quem topasse pagar o que nós estávamos entregando, com qualidade, carro novo, motorista próprio, então uma empresa com credibilidade por trás, toda a questão da segurança, enfim. Esse foi o grande divisor de água para o negócio. A partir do momento que a gente nichou, bastou, dentro da pandemia, 3 meses, que nós já trouxemos a viabilidade do projeto na última linha, trazendo resultado, coisa que historicamente nunca tinha acontecido. E nenhum outro tipo de player do mercado nesse segmento, né, Léo? Pelo que a gente conhece, citar o maior de todos aí, né, o Uber, se a gente olha ali as informações que é disponibilizado no mercado, com todo o recurso que tem, até hoje nunca trouxe resultado. Lógico que tem muito da estratégia deles de crescer, ganhar o mundo, depois com essa base de dados fazer as pessoas consumirem tudo que eles venderem. Mas, em resumo, hoje não traz resultado e a gente, inclusive, nós somos até questionado frequentemente, né, como é que vocês conseguiram essa façanha, uma vez que o carro de vocês é próprio, o motorista de vocês é próprio, CLT, com todos os direitos de funcionário, seguro de vida, plano de saúde, alimentação,
fundo de garantia, INSS, etc. e tal. Então, com tudo isso, com treinamento, com a série de coisas que a gente oferece, com toda a estrutura. Tem. Só pode falar um pouco mais sobre essa estrutura do produto. Tem então, a escola de formação também, né, que é importante para a segurança. A escola de formação que o Vinícius citou, ela é uma iniciativa nossa em apoio junto com o nosso recursos humanos, né, através de parceria com a Débora, lá, gerente de RH. E como é que ela foi concebida? A gente percebeu que para a gente entregar a melhor oferta possível no mercado, a gente tinha que ter mais motoristas, né? Que esse era o grande gargalo, né? Não era nem carro, era os motoristas. A gente ter ele no momento certo, na hora certa que o cliente está querendo a oferta na rua. E aí a gente viu que não tinha profissional no mercado, qualificado ao ponto que nos satisfazesse, né? Com base naquilo que a gente tem que entregar para o mercado, que a gente oferece para o mercado, que as nossas mídias, o marketing trabalha com o mercado, que é basicamente qualidade, atendimento ali, segurança, né? E a gente trabalha muito a questão do respeito também entre as pessoas, não só para o cliente, mas internamente. E aí a gente criou essa escola, foi um sucesso, ela não nasceu pronta, foi tudo começado do zero, padrão startup, né? Todos os processos foram mapeados, foram identificado o perfil de cada profissional, e essa escola, ela já está com mais de um ano, vou dizer que já passou ali, acho que mais de 2.000 pessoas, né? Então, essa escola é formada com turmas de 20, 30 pessoas, e de cada escola dessa, a pessoa fica por 30, 40 dias passando por todos os nossos procedimentos e dali sai alguns aprovados. Então, é feito todo um filtro, né? Essa pessoa, por 30 dias que ela está passando por nós ali, ela está remunerada, mas não está no quadro de funcionários atuando na rua. Ela precisa ser aprovada na escola de formação. Para quem está nos assistindo agora, a gente está falando sobre o V1 Viagem, que é o transporte por aplicativo, o primeiro serviço do V1, e quando o Léo fala em escola de capacitação, de formação de motoristas, né, o processo de contratação de motoristas do V1, ele é extremamente rígido. Então, quando alguém quer ser motorista do V1 Viagem, passa ali primeiro pela triagem do RH, né, a contratação, a partir do momento em que ali, após todas as análises, está apto a começar essa construção para ser um motorista, ele passa por essa escola de formação de motoristas. E nessa escola de formação são ensinados os valores da empresa, são ensinados reforço de segurança no trânsito, né? Muitas pessoas saem dessa escola falando que se tornaram motoristas melhores para a vida, né? Tudo em direção defensiva, no respeito, no atendimento, num padrão de atendimento. E além disso, além dessa formação dos motoristas, o produto ainda tem lá os motoristas contratados, como o Léo falou, com todos os seus direitos, uma estrutura por trás desse produto, né? Onde vocês têm controle sobre manutenção de veículos, tem ali também onde eles são abastecidos, e toda uma estrutura que modifica totalmente o consumo de aplicativo de mobilidade urbana quando a gente compara com outros serviços de transporte por aplicativo. Então, eu posso dizer aqui que hoje quem escolhe o V1, e eu estou falando agora como usuária do produto, escolhe um produto por sua segurança, e segurança não tem preço. Exatamente, e essa questão da segurança e da estrutura é por completo, então, desde o saque, né? Então, por exemplo, vamos dizer que tem uma pessoa que não sentiu que foi bem atendida com os padrões do V1, essa pessoa, ela entra dentro do próprio aplicativo, no saque, e isso é dado uma nota também ali no aplicativo, então de 5 estrelas, se ela deu uma nota e fez um comentário, imediatamente é tomada uma ação. Então, assim, tem toda uma infraestrutura por trás, seja, por exemplo, um motorista, para ele estar na rua, isso quer dizer que ele está apto. Ele passa por um processo antes, então, por exemplo, até no nível de bafômetro, por exemplo, para não ter jamais um motorista que ingeriu bebida alcoólica, uma vez que o nosso DNA, a nossa veia é de segurança, todas as precauções, elas são tomadas no intuito de garantir
né? Essa é a palavra, garantir para o nosso cliente que lá na ponta, quando ele chamar um V1, ele está seguro, né? Então, a gente toma todas as medidas para que isso aconteça. E aí, de estrutura, a gente pode falar como um todo, né? Hoje a gente pode se dizer assim que a gente é uma empresa, a gente está falando muito de startup, mas a gente tem contas a pagar, contas a receber, a gente tem um saque estruturado com uma empresa terceirizada que nos dá um suporte, mas tem um profissional nosso lá dentro. A gente tem toda uma estrutura de tecnologia, né? Parte própria, parte terceiro, né? Inclusive terceiro que nos apoia desde o início. A gente tem todo um marketing próprio. Inicialmente, nós nascemos através de um apoio de uma agência. Aí, com o decorrer do tempo, a gente viu que era necessário ter 24 horas pessoas pensando no produto, pensando na qualidade e na longevidade do produto, e aí nós estruturamos um time de marketing. Então, assim, todo um operacional 100% próprio também. Então, o operacional desse negócio parece que é simples, né? Porque o que se precisa para acontecer é um carro e um motorista estar disponível na rua e o cliente chamar, o carro ir até o cliente e ser bem atendido. Mas por trás disso, tanta coisa tem que acontecer, tanto análise de tempos e movimentos. Então, por exemplo, por trás no back-office, só para dar um exemplo e enriquecer a conversa aqui, nós sabemos quantos minutos o carro está no lavador. Por quê? Se passar de 8 minutos no lavador, e esse tempo já foi de 1 hora, então percebe-se a performance que vai se avançando, tudo sendo medido e implementação de processos para poder ter a melhor performance possível. Dando um exemplo simples de um lavador, que antes era de 1 hora e 8 minutos e agora é de 8 minutos, se eu gastar 1 hora numa lavagem de um carro, por exemplo, é 1 hora, ou seja, 2 corridas por carro que eu deixo de pegar na rua. Então, essa eficiência é muito importante. Por exemplo, e tudo isso é medido. Então, a lavagem, o abastecimento, a gente sabe, por exemplo, se o motorista está no momento dele descansar, tá? Então, se ele está no momento de descansar, ele tem uma funcionalidade dentro do aplicativo, que é o fim de turno, que ele se desloca e pega a última corrida dele para próximo da onde ele vai entregar o carro, então, ou para casa dele. Então, todas essas funcionalidades não nasceram com o aplicativo. Então, a gente foi tendo que moldar tudo do zero e com base nisso que a gente fez essa construção e que ainda continua em construção. A gente entende que é vivo o produto e diariamente a gente está ali pensando marketing, tecnologia, operação, saque, todo mundo junto para ver o que tem que ser priorizado no nosso roadmap. A gente está chegando ao final da nossa conversa aqui e eu vou fazer uma pergunta agora sobre o futuro desse produto, né? Ainda no transporte por aplicativo, Vinícius tem feito alguns estudos aí junto com o time, né, Léo? Junto com todos vocês, sobre a possibilidade de um produto que tem tantas características próprias e um cuidado tão grandioso em cada parte do processo, como você trouxe, Léo. Como levar isso para outro lugar? A gente está falando de um cenário Grande Vitória, mas quem escuta hoje esse Mobcast vai querer andar de V1 por aí na sua cidade, né? Então, como que é feito esse estudo? Qual a possibilidade e os desafios? Bom, Tainá, a gente, como você falou no começo, né, a plataforma de mobilidade urbana ela tem 3 serviços. O aluguel de carros e o carro por assinatura, vamos assim dizer, ele é mais escalável. Então, o fato de ser escalável, ele é mais leve, mais apto a ser expandido ao nível Brasil. Quando a gente volta e fala do carro do transporte por aplicativo, que tanto o Léo mencionou aqui, dessa complexidade que você tem por trás e desses feedbacks constantes, né, Léo, do cliente, a gente entende que ele não é tão escalável, ele é mais replicável.
Mas é inegável que a qualidade do serviço, essa consolidação que se deu em Vitória e na Grande Vitória, quando a gente viaja em várias capitais aí no Brasil, ou regiões metropolitanas em geral, você entende claramente que cabe um V1 lá, justamente porque outros players não conseguem ou não entregam hoje a segurança ou o padrão, a questão estável que o V1 pode proporcionar. Então ainda há um estudo, seja desde quando a gente foi concebido até para o futuro, né? Há um estudo, mas ainda a gente requer algumas outros aprendizados, né, Léo, para poder tomar essa decisão. Tá? Só complementando o Vinícius, o V1 Viagem, que é a origem de tudo aí, ele trouxe um grande aprendizado. Ele é o construtor de base de dados, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele é pesado para poder escalar. Ele tem que ter toda uma estrutura. Pensa que para cada cidade que ele for, ele tem que levar carro e motorista, né? Então, a gente está pensando em como escalar esse produto mais leve. Mantendo o mesmo padrão. Mantendo a qualidade, mantendo a segurança, mantendo tudo o que a gente preza e o DNA da companhia, que é de segurança, né? Como é que a gente consegue fazer isso uma vez que isso, já identificado, validado na prática, é uma dor dos clientes nível Brasil. Hoje, no nosso saque, deve chegar em torno de 20 ou 30 por semana, pessoas demandando V1, pessoas que de fora do estado, de alguma forma, usufruíram do nosso serviço aqui na Grande Vitória, Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Rio, Brasil, Minas Gerais, pessoas que nos abordam no nosso saque, perguntando quando que a gente vai estar com esse serviço, com essa qualidade, com essa segurança em outras localidades. Então, ou seja, é muito claro para nós que o V1 Viagem, ele mata uma dor que existe no mercado, que ninguém conseguiu suprir e que nós conseguimos. Agora, como fazer com que essa dor, em nível Brasil, seja ocupada pelo V1, mas ao mesmo tempo olhando para o lado da empresa a viabilidade. Então, nesse exato momento, nós estamos atuando nessa linha de como viabilizar isso e se a gente vai conseguir viabilizar. Já os outros produtos do V1, o aluguel e o assinatura, que já estão dentro da plataforma do V1, ele nasce com a estrutura bem mais leve, né? Então, o aluguel, por exemplo, a gente depende de basicamente recursos para comprar o carro, porque a estrutura de back-office, ela é bem baixa. A assinatura, idem, né? Ambos, a gente entende que são produtos que também é reconhecido pelo cliente como uma oportunidade, né? O assinatura, a gente está falando onde a gente tenta nos diferenciar ali com atendimento, com aplicativo, onde 100% do processo a gente faz tudo pelo aplicativo, e o fato de ter um estoque imediato ali, esse é o grande diferencial que a gente tem, e o aluguel é a comodidade, né? Que a gente pode até abordar mais profundo aí, mas são as estações. Bom, a gente começou esse papo aqui falando que o V1 é o aplicativo a plataforma, vou corrigir, de mobilidade urbana mais completa do Brasil. O nosso papo rendeu tão bem que a gente só chegou num produto que foi o V1 Viagem. É verdade. Então vamos fazer o seguinte, vou convidar vocês pra gente deixar todo mundo curioso pro próximo episódio. Okay. A gente vai falar sobre aluguel e assinatura. Por que você que está em casa aí assistindo pelo YouTube, ou você que está nos ouvindo nas plataformas digitais, você conseguiu perceber que até aqui a gente está falando de um produto que sempre surge da necessidade de uma situação e que ele vai se construindo ali na prática. Tentativa, erro, acerto, ganhar, perder. Quando a gente entra nos outros dois produtos, aí a gente tem mais certeza de que você que está nos assistindo, por exemplo, e busca uma inspiração para começar o seu negócio, não pode perder o próximo episódio. Então, eu vou pedir você, estaciona aí, segura um pouquinho, agradeço você por ter nos acompanhado no episódio de hoje e
passa para o próximo play, na próxima semana você vai receber aí no seu aplicativo ou no nosso canal no YouTube mais um episódio dando continuidade à história do V1, o aplicativo, a plataforma de mobilidade urbana mais completa do Brasil. E por que ela continua sendo, para onde ela vai caminhar. Agradeço você pela sua participação e a gente continua aqui para o próximo episódio. Beleza.